E sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo desse quadro que eu estava louca para fazer, Top Mortes em Franquias. Nesse quadro eu vou mostrar as 5 melhores mortes de franquias de filmes de terror e eu não poderia começar com outra que não fosse a minha favorita da vida, A Hora do Pesadelo. Para esse ranking serão considerados A Hora do Pesadelo 1, A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Fred, A Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros dos Sonhos, A Hora do Pesadelo 4, O Mestre dos Sonhos, A Hora do Pesadelo 5, O Maior Horror de Fred, A Hora do Pesadelo 6, Pesadelo Final, A Morte de Fred, só que não. O Novo Pesadelo, Retorno de Fred e Fred vs Jason. Não, eu não irei considerar aquele remake ridículo de 2010. Meu critério de avaliação não é apenas violência ou gore, mas sim a criatividade da cena, a criatividade da morte, né? Agora só uma observaçãozinha pra vocês. Eu sempre falei aqui no canal que eu assisto os filmes legendados, mas tem filmes que eu assisto desde muito pequena. A Hora do Pesadelo é um exemplo. Então eu tô acostumada a assistir dublado desde criança. Por isso não estranhe se eu falar aqui as falas ou a cena inteira de A Hora do Pesadelo dublada, que eu realmente tô acostumada a assistir dublado. Mas eu assisto dos dois jeitos. A Hora do Pesadelo eu assisto de qualquer jeito. Dublado, legendado, sem som, de qualquer jeito. Agora vamos começar. Em quinto lugar, uma morte de A Hora do Pesadelo 5, O Maior Horror de Fred, carinhosamente apelidada por mim de Filé de Barbie, a morte da Greta. A cena começa em um jantar na casa da Greta. A mãe dela convida alguns amigos para jantar. A mãe da Greta é a pessoa que sempre fica pressionando ela para ser modelo. Então ela tá constantemente falando pra Greta não comer tanto, pra Greta ficar de olho no que ela come, pra não engordar, isso e aquilo. A Greta, obviamente, já é de saco cheio disso tudo, dessa pressão da mãe dela. E, obviamente, durante o jantar, a Greta cai no sono, mas o filme não deixa a gente perceber, como sempre. Isso é uma coisa dos filmes de A Hora do Pesadelo. O filme não deixa a gente perceber qual é a hora em que a pessoa caiu no sono, de fato. E é assim com a Greta. A Greta, lá no meio do jantar, ela cai no sono. Aí um amigo da mãe da Greta fala pra mãe da Greta que ele conversou sobre a Greta com alguém importante, sabe? Pra dar um up na carreira dela. Só que a Greta não tá nem aí. A mãe dela tá toda empolgada lá e a Greta não tá nem aí. Aí a mãe da Greta vira pra Greta e fala: Greta, essa é a grande oportunidade da sua vida, querida. Acho que deveria mostrar um pouco de gratidão. Aí a Greta fala que um dos amigos dela tinha morrido, porque o outro menino tinha acabado de morrer, amigo dela. Ela fala: um dos meus melhores amigos morreu, mãe. Se importa de eu ficar quieta em memória dele? Aí a mãe da Greta já fica cheia de vergonha, porque um dos convidados dela reconhece quem foi o menino que morreu. E aí ela logo dá a desculpinha: não, ele nem era tão íntimo assim da Greta. E aí veio o garçom, que já era o Fred, o garçom, mas o filme não mostra a cara dele, mas a gente sabe que é ele pela voz e pelo jeito, e oferece comida pra Greta. A Greta recusa e todo mundo começa a olhar estranho pra ela. Oh! Aí a mãe da Greta, isso já no sonho, né, obviamente. Aí a mãe da Greta já começa a falar: você tem que comer alguma coisa, Greta. Aí a Greta fala: mas não é você que fala pra eu não comer nada, pra eu ficar magra? E nessa que elas estão discutindo, chega o Fred. E aí ela já automaticamente fica presa numa daquelas cadeiras que é igual cadeira de criança, que você bota a criança pra ela ficar presa assim pra você dar comida. Aí o Fred já vem pra servir a comida pra ela e nisso ele fala: Bon appétit, piranha. Essa é ótima, gente. Bon appétit, piranha. Excelente isso, meu Deus. Aí ele começa a dar comida na boca da Greta com as garras dele. Ele vai tirando lá o filé de Barbie que eu falei, vai tirando e vai dando. E a Greta vai ficando inchada com as bochechas enormes. Enquanto isso tá todo mundo na mesa rindo e zoando e falando: come, você vai gostar. E a Greta vai ficando mais cheia ainda. Ela fica uma versão mais creepy do fofão. Quando ela já tá pra explodir, o Fred começa a abraçar ela como se fosse desentalar, como se ela tivesse com alguma coisa entalada. Ele começa a abraçar assim pra desentalar ela. E é assim que ela começa a morrer. O filme passa a mostrar a realidade, sai um pouquinho do sonho e passa a mostrar a realidade. E na realidade a Greta se levanta lá na mesa do jantar e começa a morrer. E aí ela morre caindo em cima do próprio prato. Eu amo como o Fred sempre usa coisas pessoais pra matar. Isso faz com que as mortes sempre sejam muito diferentes umas das outras. E que sempre sejam muito criativas. No caso da Greta, ela tinha aquela pressão que a mãe fazia em cima dela pra ela se manter sempre magra. E foi isso que o Fred usou pra matar ela. Esse homem é foda demais, meu Deus. Wes Craven, obrigada por colocar esse ser na minha vida. Em quarto lugar, uma das mortes de A Hora do Pesadelo que mais ficaram na minha cabeça durante a minha infância. De A Hora
Hora do Pesadelo 6, a morte do Carlos, carinhosamente apelidada por mim de Carlos, me deu ouvidos. O Carlos é um cara com um problema auditivo em um ouvido só. No esquerdo ele escuta 100%, normal, e no direito ele usa um aparelho auditivo. Lembre-se disso porque isso é importante pra cena. Ele e 2 amigos estavam lá dentro da maldita casa, na rua Elm, e o Carlos vai sozinho lá pro 2º andar procurar uma cama porque ele tava cansado. Ele deita na cama e, obviamente, cai no sono. O Carlos acorda ouvindo a Tracy chamar o nome dele, aí ele sai do quarto procurando ela. Eu fiz esse acordo assim porque vocês entenderam que, na verdade, ele não acordou, ele tá sonhando, né? E nisso que ele sai do quarto pra procurar a Tracy, ele se perde lá dentro da casa, porque o Fred faz das coisas dele, né? Fecha os lugares. E aí ele encontra a mãe dele. Ele vai tentar dar um abraço na mãe dele, todo... Mama! Só que a mãe dele vai lá e dá um tapão nele. Ela vira pra ele e fala: talvez você não esteja ouvindo bem, talvez eu deva limpar os seus ouvidos. E tá assim com a mão na mão com um cotonete gigantesco. E aí ele começa a implorar, pedindo pra mãe dele pra não deixar ele surdo, e é nessa hora que ela vira o Fred. Aí o Fred fala nada disso e começa a enfiar aquele cotonete gigantesco no ouvido que ele ouve sem aparelho. Ele enfia aquele cotonete tão fundo que ele sai do outro lado, no ouvido em que ele usa o aparelho. E aí ele vai lá e depois corta um pedaço do ouvido direito, que é o que ele usa o aparelho, e joga o Carlos na parede. Nisso que ele joga o Carlos, ele atravessa a parede e cai rolando por uma escada. Nesse momento ele tá surdo, porque o Fred estourou o tímpano dele no ouvido esquerdo e cortou o aparelho dele fora, junto com um pedaço da orelha do ouvido direito. Aí o Carlos começa a andar por aquele lugar super estranho, né? Ele quer ouvir alguma coisa, não consegue, e o Fred vai atrás dele, zoando, gritando, cantando, porque ele sabe que o Carlos não consegue ouvir nada. Aí o Carlos se desespera, dá uma caída no chão e grita: devolve a minha audição! E aí o Fred, que tá alguns andares acima dele, olha pra ele e tá com o aparelhozinho dele, né? E com parte da orelha dele. E aí ele joga. E o Carlos comete o erro de pegar aquele aparelho e colocar no ouvido. O aparelho começa a se entranhar na cabeça do Carlos, uma parada muito louca, causando muita dor nele. E uma outra coisa também, até pior. Esse aparelho, agora alterado pelo Fred, deixou o Carlos com uma audição super potente. Mas vocês não estão entendendo o nível de potente. É muito potente mesmo. Ele ouve e fica muito incomodado, com pingos de água caindo. Esse é o nível da potência da audição do Carlos. E é isso que o Fred usa pra ferrar com a vida dele. Primeiro ele pega um alfinete. Ele lembra que ele tá em cima, né? Ele tá uns 2 andares acima do Carlos. Ele pega um alfinete e joga. O barulho que o alfinete faz caindo é enlouquecedor pro Carlos. Então ele tenta e consegue pegar o alfinete antes que ele caia no chão e faça mais barulho ainda. Beleza, ele pegou o alfinete. Aí vem o Fred e aparece com um bolo de alfinete e joga. Aí o Carlos não consegue, não tem como pegar, né, gente? Então ele simplesmente joga no chão e fica lá assim com o ouvido. E aí o Fred some de lá de cima e aparece lá embaixo. Aparece de mão vazia? Óbvio que não. Ele trouxe o quê? Um quadro negro que ele faz ficar enorme. Pra que tu acha que ele trouxe esse quadro negro? Ele começa com as garras dele a arranhar devagarzinho o quadro, o que já deixa o Carlos doido, né? Porque tá doendo muito, que aquilo tá muito alto pra ele. Ele começa devagarzinho e depois ele começa a arranhar loucamente o quadro, até que o Carlos não aguente mais e a cabeça dele explode. Quando a cabeça do Carlos explode, o que o Fred diz? Bom ouvir de você, Carlos. Mas essa frase em português não ficou legal, porque eles precisaram traduzir dessa forma, fazer uma tradução literal. Em inglês ele fala nice hearing from you, Carlos, que é uma expressão que quer dizer bom saber de você, Carlos. Mas eles não traduziram dessa forma porque não ficaria nada a ver. Bom saber de você, tinha que ser o bom ouvir de você pra ficar esse negócio do ouvido. Por isso que infelizmente a brincadeirinha ali acabou sendo estragada, mas aí é só você ver a versão em inglês pra você entender. Em terceiro lugar, essa eu não tenho nenhum apelido carinhoso, mas não é porque eu não gosto não, tanto que tá em terceiro lugar, né? De A Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros do Sonho, A Morte do Philip. Nesse filme, toda aquela galera que tá sendo atormentada pelo Fred naquele momento tá numa clínica, porque afinal de contas ninguém acredita que eles estejam sendo atormentados por um cara no sonho que tá tentando matar eles. Um desses adolescentes internado lá é o Philip. E uma noite que ele tá lá dormindo no quarto dele, normal, o Fred aparece na frente da cama dele, corta os 2 braços dele bem aqui, ó, e as 2 pernas, e vai puxando o Philip como se ele fosse um fantoche. Ele puxa ele pelos nervos, eu não sei se é nervo a palavra correta, mas ele tira um negócio aqui de dentro, porque vamos falar nervo, e ele vai puxando o Philip pelos nervos dele, vai fazendo dele assim, ó, um fantoche, ó.
Vai andar pra onde o Fred quiser. Se vocês souberem o nome disso, que ele usa pra tirar da pele do Philip, me fala o que é, se é nervo ou se não é. O Philip dorme em um quarto com outro menino, mas como ele é sonâmbulo, esse menino vê ele levantando da cama, vê ele indo. Aí grita, Philip, como ele não responde, não acorda, ele fala, vai dar uma volta. E volta a dormir. Ele achou que o Philip tava simplesmente tendo outro ataque de sonambulismo. E aí o Fred vai levando o Philip pelos nervos até uma janela e ele consegue passar por todos os bloqueios que o hospital tem, porque o Fred é uma criatura sobrenatural. Então ele faz o Philip passar por todos os bloqueios, dane-se. E aí quando ele chega numa janela no mais alto possível lá do prédio, um outro menino que tava na janela lendo um livro vê o Philip ali prestes a cair. Ele começa a chamar todo mundo, bater nas portas de todo mundo, chama todo mundo ali pra ver na janela o que tá acontecendo. E aí eles chegam lá na janela, começam a gritar, Philip, não pula. O problema é que ninguém ali sabe que ele tá sendo controlado pelo Fred, porque ninguém tá vendo o que tá acontecendo de verdade, que é lá no sonho dele. Aí não adianta, obviamente, o Fred vai lá e corta os fios dele e o Philip cai. No dia seguinte, a galera do hospital acha que foi o quê? Um ataque de sonambulismo. Mas os adolescentes ali sabem bem da verdade. Depois chega a vez deles também. Em segundo lugar, uma das mortes mais marcantes pra mim, sem dúvida, gente, eu sou apaixonada por essa. Eu uso a frase dessa morte que o Fred usa com a menina na minha vida. Eu falo isso todos os dias. Também de A Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros dos Sonhos, a morte da Jennifer, carinhosamente apelidada por mim de Bem-vinda ao Horário Nobre, vadia, porque a tradução é essa. Depois da morte do Philip, que foi a última que eu falei, a Jennifer tá lá chateadíssima, né? Ela já tinha os tormentos dela antes do menino morrer e agora que o menino morreu, ela já não tá nada legal. Então ela faz o quê? Ela não quer dormir. Ninguém ali quer dormir, mas a Jennifer não quer dormir e para isso ela fica na sala de televisão lá da clínica. Não pode, mas aí ela fica mesmo assim. Então, pra não dormir, o que ela faz é isso, é só ficar ali assistindo a televisão. E a Jennifer era uma pessoa que ficava falando o tempo todo que ela ia ser uma estrela de TV, que ela ia participar de várias coisas na televisão. E aí ela acha que ver televisão pra ela é tipo uma pesquisa do que ela vai fazer no futuro. Então ela tá lá. Eu falei isso porque, obviamente, tem muito a ver com a morte dela. O Fred sempre usa esses desejos pessoais, os problemas das pessoas pra matar. Então, obviamente, ela cai no sono enquanto ela tá ali na sala de TV e ela cai no sono em um programa de entrevista. E é exatamente nessa entrevista que o Fred aparece. Depois que o Fred aparece na TV, a TV simplesmente quebra e começa a chiar. Então a Jennifer levanta, estranhando aquilo, e vai andando em direção à televisão para entender o que tá acontecendo. Daí a TV cria 2 braços e agarra a Jennifer. Depois sai de cima a cabeça do Fred, de dentro da televisão. E é aí que ele fala uma das frases mais icônicas da franquia, na minha opinião. Icônica tanto na versão dublada quanto na versão original. Mas eu amo mais na versão original porque tem um pequeno adicionalzinho ali que vocês já vão saber o que é. Esse adicional que dá todo o charme. Esta é a sua grande chance na TV, Jennifer. Bem-vindo ao Horário Nobre. Jennifer, your big break in TV. Welcome prime time, bitch. Muito lindo. Ai, eu amo tanto essa cena, gente, meu Deus. Em primeiro lugar, uma morte que não tem nada de gore, nada de violência, mas ela ganhou o primeiro lugar pela criatividade da cena. De A Hora do Pesadelo 6, a morte do Spencer. O Spencer, assim como o Carlos, que eu também falei aqui na listinha, também tava dentro da casa lá maldita na Rua Elm. Ele cai no sono no sofá e acorda com a televisão fazendo um barulho e com aquela color bar, sabe? O problema é que ele tá chapadão. Aí ele acha que tudo que ele tá vendo é fruto da imaginação dele, porque ele tá chapado. Aí o Fred aparece na televisão falando: "Ei, Spencer, vamos viajar?" E começam a sair umas luzes coloridas dentro da televisão. Essas luzes envolvem o Spencer e levam ele pra dentro da televisão. E aí ele aparece dentro de um jogo. E adivinha quem tá ali jogando o jogo de controle e tudo? O Fred. O Fred tá lá jogando o jogo com o menino dentro dele. E ele começa a fazer o menino se ferrar dentro do jogo. Começa a botar uns bichos grandes pra bater nele, um monte de coisa. Enquanto isso, lá fora do sonho, a galera tá vendo ele tomar várias porradas enquanto tá dormindo. Os amigos dele decidem entrar no sonho pra ajudar ele. Eles até encontram o Fred jogando o jogo e o Spencer lá se ferrando, mas eles não conseguem parar o Fred. O Fred finaliza ele, mata ele pelo jogo, e aí ele termina com a frase: "Bati meu próprio recorde". E aí aparece no real, né, no cenário real, a televisão se enchendo de sangue. Como eu disse, eu coloquei assim em primeiro lugar pela criatividade. Gente, quando você imaginar um vilão de filme de terror matar alguém
alguém dentro de um videogame. Botar a pessoa dentro de um videogame e ficar lá do lado de fora jogando pra matar a pessoa. É muita criatividade, é muito legal, muito diferente. Por isso que não tinha como essa cena não ganhar o primeiro lugar. Não ficou nada de terror, não teve nada de sangue, nada de gore, mas a criatividade foi gigantesca, então na minha opinião merecia. Se você já viu todos os filmes da franquia Hora do Pesadelo, eu quero que você coloque aqui nos comentários qual é o seu top 5 de mortes. E caso você não tenha visto todos os filmes, me conta aqui embaixo qual foi a sua morte favorita dessas que eu comentei aqui no vídeo. E é claro, se inscreve aqui no canal, porque se você gosta de filmes de terror, você está no lugar certíssimo. Beijinhos e até a próxima.